Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você também que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso Brasil. E hoje eu trouxe um atleta, gente. O empreendedor tem que cuidar da sua saúde física também, né? Eu trouxe um exemplo em pessoa aqui para a gente falar sobre esse assunto, a importância das atividades físicas, até para o nosso desempenho profissional. Não só profissional, mas em casa. Imagina, você tem que brincar lá com seu filho, você tem que agachar no chão, né? Tem que conseguir levantar do chão depois. Então, o assunto vai ser interessantíssimo. Vou chamá-lo aqui. Ele que é mentor de alta performance, treinador de triatlon, corrida, ciclismo e é treinador mental para atletas também, personal trainer. Gente, ó, eu preciso exercitar mais a minha dicção. E atleta amador de alta performance. Foi campeão do Ultraman, gente. Ultraman Brasil em 2021. E diz que todo campeão foi um dia um competidor que se recusou a desistir. Então vamos receber Eric Duarte. Muito obrigado, Gabriele Franca. É um prazer estar aqui, falando um pouco sobre a minha história, espero passar o máximo possível de conhecimento e de experiência para contribuir para todos aí com a minha jornada aí de conhecimento. Eu falei para ele, gente, a hora que ele chegou, eu falei assim, olha, você é um exemplo em pessoa. Então as pessoas só de te olhar já vai saber o que tem que fazer. Uma das coisas que eu mais prezo é ser sempre exemplo do que eu falo do meu trabalho. Então essa é uma prioridade que eu sempre carreguei. Sim. E eu faço o meu melhor todos os dias para isso. Sim, eu te acompanho nas redes sociais. Gente, eu conheci o Eric num curso, num treinamento de palestrantes, porque realmente a mensagem que ele carrega é linda e a gente precisa ser bom em transmitir também, né? Não é à toa que você foi procurar esse curso. Foi. Você é aqui de São Paulo? Sou de São Paulo, sempre morei aqui. Uhum. Só tive uma experiência fora do país, mas sempre morei aqui em São Paulo. Só uma experiência básica, assim, fora do país. Muito bom. E a mensagem dele é linda. Eu acompanho ele pelos stories do Instagram. Eu falei, gente, pessoal, precisa conhecer o Eric. Como começou a sua história eu posso falar atletismo, no esporte? Como foi? Bom, a minha história no esporte começou mais, de verdade, aos 14 anos com a natação. Uhum. Aí eu fazia aulas de natação, etc. E aí eu mudei para uma academia perto de casa e lá fui também para nadar. E aí o meu professor de natação falou, tem um amigo meu que fez a inscrição para uma prova e ele não vai conseguir ir. E era uma corrida de rua de 7 km. E eu fui. E aí foi o meu primeiro divisor de águas, né? Que aí foi paixão à primeira vista. 7 quilômetros? Foi. Sem treinamento? Eu corria 3 km. Eu comecei, por exemplo, antes de nadar, eu subia fazer a musculação e corria. Corria 2 km, aí fiz 3 km. Aí eu fiz alguns treinos e fui pra essa prova de 7. Então tava preparado. Aí sim, foi entendi. paixão à primeira vista. Aí todo mês eu fazia uma corrida de rua. Naquela época não tinha tanta prova igual a hoje, né? Uhum. Mas sempre tinha. Por exemplo, normalmente era uma vez por mês em São Paulo. Aí todo mês eu fazia. Aí eu tava nadando, aí dos meus 15 até os 17 eu nadava e corria. Fazia a musculação também, com preparação física. E aí, perto dos 18 anos, algumas revistas faziam publicação de matéria do Ironman, que era a prova de triatlo. Sim, nossa. E aí eu falei, meu Deus, como que um dia eu vou fazer uma prova dessa? E aí foi uma tentação fazer, né? Principalmente era o Campeonato Mundial do Havaí. Eu falei, um dia eu quero fazer isso daí. Aí, perto dos 18 anos, começou a ter aula de spinning na academia. Aí eu comecei... Spinning, verdade, eu já fiz, viu? Então é bom demais. Aí comecei a pedalar, dar aula de spinning. Aí meu professor de spinning, fazia triatlo. Eu falei, quando que tem uma prova que eu posso fazer, né? Aí no caso tinha que ser biatlo, que eu nadava e corria. Não tinha bicicleta. Uhum. Aí eu fiz o biatlo com 17 anos. E aí com 18 eu fiz o meu primeiro triatlo. E aí foi a segunda paixão, né? O segundo divisor de águas. Porque incrível. Aí todo mês também eu fazia uma competição de triatlo. É viciante, então. É porque, assim... É o desafio que move a gente, né? Por exemplo, a dopamina, que é um neurotransmissor fundamental para o nosso cérebro, a gente libera muita dopamina na busca, né? Então, quando você traça um objetivo que tem desafio, que aí você vai ter que sair da sua zona de conforto, em treinamento, em dieta, essas coisas, isso é um aditivo para você, é um combustível poderoso para você ter mais disciplina, mais foco e buscar aquilo que você quer conquistar. E um bom hábito puxa outro bom hábito, né? É um ciclo de bons hábitos, né?
Aí, por exemplo, os micros resultados vai fazendo você mudar outros hábitos. Porque conforme você vai evoluindo, você vai buscando mais resultado. Só que conforme você vai subindo o nível, mais você vai ter que trabalhar todas as áreas. Porque performance são vários pilares, né? Por exemplo, da mesma forma que uma empresa, para ter sucesso, ela tem que ter vendas, RH, comercial, tem que ter a parte técnica. Sim. A parte de saúde é a mesma coisa. Aí que entra os 3 pilares que eu sempre prego, né? Que é a parte espiritual, a mental e a física. Então a gente tem que trabalhar todos esses pilares para que a gente tenha saúde e performance na competição. E aí, conforme você vai subindo de nível, você vai travar em alguma coisa sua. Aí você fala, o que eu preciso melhorar? É aí que você busca conhecimento, você busca novos profissionais, profissionais mais capacitados. E aí você vai fazendo essa busca, né? Sempre, ou seja, é uma liberação de dopamina infinita, né? Incansável, incessante. Incessante. Ainda mais por exemplo, no triatlo tem diversas provas de distância, locais. Aí você pode, por exemplo, mesmo que você, vamos supor que, eu quero correr só 5km, mas você pode buscar performance. Então você corre 5km hoje para 20 minutos, amanhã você quer para 19. Então você nunca tem fim, né? Nunca tem fim. Você vai batendo seus próprios recordes. Isso é muito saudável. Sim. Mas o que te motivou? Você, porque tem histórias que eu ouço, pelo menos. Eu era sedentário, eu era gordinho, eu tive um diagnóstico, eu precisei ir pro esporte. O seu foi por paixão mesmo? Então, na verdade, o meu, eu acho que foi pela busca de novos desafios, né? De superar um desafio. Porque, por exemplo, eu comecei com a corrida, aí fiz 7km, aí depois eu queria correr 10, depois 21. Não teve um fator não que foi... determinou, precisei ir. Não. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema, assim, de saúde, não foi nada. Foi a motivação de, assim, foi uma coisa natural que foi surgindo ao longo do processo. Conforme eu fui indo, eu fui avançando e eu fui buscando mais motivação, assim, para superar novos desafios ou aumentar a distância. Foi uma coisa natural pra mim. Ô, Eric, eu vejo que na adolescência é muito mais fácil o adolescente ir pras festas, pras baladas. Às vezes alguns até se envolvem com drogas. O esporte, ele é fundamental nessa idade também, sim. não é? Sim, porque normalmente essas coisas de balada, droga, essas coisas, é questão de ambiente. Então, quando você participa de um ambiente diferente, de pessoas que treinam essas coisas, não vai ter isso daí. Vai ser muito difícil. Né? Nem cabe. Por exemplo, eu vou nadar hoje eu nado no Corinthians. E lá eu chego lá, tem treinamento. Lá tem treinamento de criança, tem adolescente. Você vê os adolescentes de 14, 15, 16 anos, tudo em forma. Tudo, a menina, os moleques lá, tudo sarado, assim, trincado. Que legal. E aí, dificilmente, essa pessoa vai ir pra balada, essas coisas. Normalmente vai. Mas não vai ser a mesma forma que uma pessoa que vai... né? Mesma frequência, e dificilmente ele vai sair desse ambiente de treinamento, de competição, e ir pra um caminho totalmente errado. Pode ser que ele beba alguma coisinha assim na balada, assim, mas vai ser uma coisa bem mais sutil do que uma pessoa que faz amizade com pessoa que não quer nada com nada e etc. Então, o esporte é fundamental. Sim. Porque muda a mentalidade, o ambiente, os amigos. Então, muda totalmente, né? E o esporte te trouxe uma profissão. Você fez educação física? Foi. Conta um pouquinho pra gente. Aí, por exemplo, quando com 15 anos eu fazia mecânica no Senai, né? Mecânico de design. Aí eu falei, vou fazer engenharia. Aí... Quero mexer com carro, com motor. Mexia com máquinas, né? Com máquinas. Legal. Só que dos 15 aos 17, que eu comecei a praticar muito exercício, eu lia muito, né? De nutrição, treinamento, fisiologia. Eu falei, cara... Aí quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, eu gosto tanto de entender o esporte do corpo humano. Gosto tanto do ambiente de esporte. Esse universo todo, né? Eu falei, será que eu faço educação física ou engenharia? Aí eu fiz 1 ano de educação física, aí eu parei. Eu falei, não vou ter tempo pra mim. Eu vou cuidar dos outros, mas não vou ter tempo pra mim, porque eu vou ter que trabalhar manhã, tarde e noite. Porque o esporte era seu hobby, né? E aí eu falei, vou ter que dar aula manhã, tarde e noite, não vai ter tempo, então vou parar. Eu fiz a engenharia, trabalhei, né, como engenheiro, aí depois eu abri um estúdio de pilates, aí a gente não conseguia arrumar um professor assim, aí eu falei, vai ter que ser eu, né? Aí eu fiz a educação física de novo, eu me formei. E o que te fez abrir um instituto de pilates? Aí eu abri com minha ex-namorada, aí eu abri um estúdio de pilates. Aí ela era da área? Aí a princípio eu abri com investimento, né? Mas aí eu falei, vou trabalhar na área, voltar a trabalhar na área. E aí eu fiz a educação física e aí hoje eu não largo mais não, porque... Assim, eu gosto de tudo, eu gosto da engenharia, eu gosto da educação física.
Mas a educação física é mais especial, né? Porque é uma coisa que eu vivo 24 horas. Então, pra mim é um prazer falar e inspirar as pessoas, ajudar as pessoas na parte de saúde, etc. E você inspira no Instagram, eu vejo esses seus stories, você faz uns posts bem legais. Eu vi que você já ganhou vários campeonatos. Já. Quais foram esses? Conta um aí pra gente. Então, eu participo de várias distâncias, né? A minha principal prova é o triatlo. Então, aí eu dentro O que é o triatlo? No triatlo são 3 provas, são 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. Você faz nessa sequência. E o objetivo é chegar em menor tempo, independente do tempo que você leva em cada um? Todas as competições do mundo inteiro ganha o mais rápido. Então, aí entra a questão da performance. Aí, dentro do triatlo, você tem que ter uma excelente natação. Assim, hoje em dia tá tão competitivo que você tem que fazer os 3 muito bem. Uau. Então, tem que nadar bem, pedalar, correr com o coração na boca, coração ali no limite e aí você ganha. Eu vejo que vocês entram no mar, gente. Que é isso? No meio do mar. Enfrentar um marzão. Porque é diferente de nadar na piscina, não é? Com certeza. A gente treina 90% das pessoas, 95% treina na piscina, mas aí na prova tem que nadar no mar, no lago. E aí, normalmente, a organização, por questão de segurança, escolhe praias que seja com mar mais tranquilo, não tenha tanta onda, não esteja muito mexido. Tanto é que quando acontece alguma mudança no clima, assim, no tempo, se o mar vira muito, eles cancelam a natação. Entendi. Pra questão da segurança. Porque tem atleta muito bem preparado e tem atleta que quase não se treina. E aí ele se inscreve por sorte. Por coragem. É um otimista, é o número 7 no Enneagrama, gente. Então, aí a organização tem que preservar esse cara, né? Porque senão dá um problema pra eles. Vai perguntar de que país ele é? Brasil. Então, normalmente é assim. Ai, a gente tem que treinar na piscina pra encarar grandes Eu ouvi dizer que lá. o maior desafio é você... não é a prova em si, a maratona, o triatlo em si, é o treino antes. Sim. O maior desafio é o treino, porque ali você vai ter que treinar, por exemplo, se você tem que treinar 5 vezes no dia, são 5 vezes que você tem a probabilidade de errar. Ou acontece alguma coisa no seu dia e você perde um treino. Aí tem a questão da alimentação também, por exemplo, se você vai fazer 5 refeições, você erra 2. Então, assim, é no dia a dia que tá o desafio. E aí, assim, qual que é o desafio? Pra quem busca performance, é ser o mais perfeito possível, né? Tentar fazer o mais possível, mais perto possível do 100%. 100% dos treinos, 100% da alimentação. Porque, infelizmente, o corpo humano é uma máquina que, assim, se você treinar ela, ela vira ilimitada. Ela vira você faz qualquer coisa com o corpo humano. Você corre você sai do sedentarismo e corre 100 km, 200 km, etc. Porém, qual que é o problema do corpo humano? Se você parar de treinar, você perde condicionamento físico, performance muito rápido. Sim. Então, o maior desafio do atleta é a disciplina, é a constância. E aí que tá o desafio do treinamento. E aí, por exemplo, se você não consegue ter uma boa disciplina, você fica naquela montanha-russa, sobe e desce, e nunca evolui. Esse é o maior desafio, principalmente para nós que somos atleta amador, que trabalha, tem família, tem que estudar. E aí sempre tem alguma diversidade, às vezes, no dia que sai que aí você faz eu perder um treino, etc. A diferença, então, do atleta amador do profissional é que o profissional, ele se envolve de corpo, alma. É difícil ele conseguir equilibrar a família, vida social. O atleta profissional, assim, pro cara ser um atleta profissional, ele tem que ter, primeiramente, principalmente em esportes de endurance de individual, por exemplo, triatlo, corrida, ciclismo, primeiramente ele tem que ter genética. Dentro da genética, ele vai precisar explorar essa genética, que aí vai ser treinamento. Então, aí ele tem que gradativamente aumentar o volume de treino, frequência. E aí ele vai ter que ter os outros pilares também, a nutrição, a parte de preparação física, recuperação. E aí a partir disso, ele vai colher os resultados e aí vai fazendo com que ele, por exemplo, consiga sobreviver do esporte. Sim. E aí, através de patrocínio, através de premiação. É um empreendedorismo, vai. Então, é assim, ele tem que meio que descobrir um talento dele e ele tem que investir muito tempo naquilo, para que futuramente, daqui uns 5, 10 anos, ele colha resultado e ele consiga viver do esporte. Sim. Então, normalmente é isso. Essa é a diferença. Então, assim, qual é a diferença de um profissional para um amador? É que ele consegue, pela genética e por ele não ter que, por exemplo, trabalhar essas coisas, ele consegue treinar mais, ele consegue se recuperar mais. Ele não tem que fazer outras atividades que uma pessoa amadora faz. E o que te fez decidir ser ao invés de ser o profissional, porque você trouxe que você é o amador.
É o qual que fez? Então, por exemplo, no caso, eu tenho uma boa genética. Eu poderia ser profissional, porém, eu não seria aquele profissional top 3, por exemplo, top 10. Então, e aí, assim, a princípio hoje, com a questão da mídia social, Instagram, você consegue ser um amador, atleta amador e ganhar tanto dinheiro quanto um profissional. Sim. Caso você seja aquele cara influenciador que faz... Engajado. Então, eu não vou ser profissional porque eu não tenho o talento pra ser o top 3, por exemplo, e você ganhar dinheiro com isso. Então eu falei, eu não vou investir nisso porque não adianta. Esporte, infelizmente, não é pra quem quer, é pra quem pode. E aí, pra quem pode, é a genética. E aí, dentro dessa genética, você tem que treinar muito. E aí, colher bons resultados. Sim. E também, assim, eu não consigo fazer uma coisa só. Eu gosto de no meu dia a dia, trabalhar, estudar, ter minha área meu momento de lazer. Então, no amador, eu consigo ser mais flexível. Não preciso ser, vamos dizer assim, tá em busca da perfeição o tempo todo. Você compete com você mesmo. O meu principal adversário é sempre eu. Mas aí, por exemplo, como tem competição que eu quero ganhar, eu vou ter que competir com outra pessoa, né? Não tem jeito. Sempre vai ser assim. Sim. Eu tenho um irmão, ele é apaixonado. Ele tem pastelarias também. Mas assim, eu vejo que 2, 3 vezes na semana ele tá fazendo alguns caminhos aí de bike. Ele adora. Eu tenho um primo também que... Eu falo que eles são viciados, né? E eles andam com os caras que faz isso. O seu ciclo de amizade também são as pessoas que fazem o esporte com você? Ou você tem também amigos que não... Porque, gente, a gente imagina um atleta, mesmo que seja amador, ele só sendo atleta o dia inteiro. É assim? Praticamente a maior parte dos meus amigos que eu converso é tudo atleta, não tem jeito. Não tem como, a maioria é tudo atleta. Tudo Como as pessoas do mundo normal te vê? Acho que é alienígena, né? Eu falei, meu, como pode o cara fazer essas coisas, né? Ter essa disciplina? Mas como o meu ambiente é assim... Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí fica tranquilo, porque aí, de uma certa forma, um vai estimulando o outro, né? A ambiência é tudo, né? Ambiente é tudo. Faz Pra um totalmente... sedentário hoje, assim, igual a mim, eu tava fazendo exercício, viu? Aí eu senti uma dor, eu tive que parar. E pra voltar, gente? Nossa, é mais fácil permanecer do que recomeçar, não é? Porque o recomeçar a gente sempre pensa de como que a gente estava antes. E teoricamente a gente sempre pensa no esforço que a gente vai ter que fazer de novo para chegar naquele nível. Então por isso que recomeçar é meio difícil. O que você falaria para essa pessoa que tá aqui na sua frente e para essas que estão te assistindo também? Como recomeçar? Qual dica que você dá? Então, o recomeçar a dica mais importante é voltar. Ter que entender que você vai ter que voltar os primeiros degraus de novo e voltar a subir de novo. Porque normalmente, por exemplo, vamos supor que você ia pra academia 5 vezes na semana. Aí você parou. E aí, se você querer voltar a ir pra academia de novo com 5 vezes na semana, aí isso vai dar muito trabalho pro seu cérebro. Seu cérebro vai falar, meu Deus, Então você tem que voltar um degrau mais abaixo, quase igual que você começou. Voltar com 3 vezes na semana, por exemplo. Aí você vai aumentando gradativamente a frequência, a intensidade. E aí vai ser uma coisa mais fácil pro seu cérebro, né? Então, o segredo é isso, é entender que você vai ter que voltar dos primeiros degraus de novo e aí voltar a subir. E aí você vai entender que, assim, como o corpo humano, apesar de ele perder performance muito rápido, ele tem a questão da memória muscular. Então, você consegue retornar àquele nível que você tava muito mais rápido. Então, o segredo é voltar, né? Gradativo, numa rotina mais fácil. E aí você gradativamente vai subindo de novo, só que esse processo vai ser bem mais rápido. Sim. E aí vai ser melhor. Eu sempre penso assim, nossa, eu não vejo a hora de ser mordida por aquele bichinho. Então, ele nunca me mordeu. Então, aí... O que faz? Então, aí, por exemplo, são várias coisas, né? De uma certa forma, nós, seres humanos, a gente precisa de uma coisa específica, né? Pra gente buscar. E aí, por exemplo, a competição, ela é fundamental pra esse processo. Por exemplo, corrida... Todo mês tem corrida, toda semana tem. Então isso vai ajudar bastante se você começar a correr, que aí você vai se inscrever numa prova, aí você vai falar, bom, no dia tal, no dia 20 de agosto, vai ter uma competição de 5 km no lugar tal. Isso faz com que você aumente drasticamente a sua aderência ao processo. Porque você tem um compromisso, teoricamente, assim, você fez com você. Se você fez, por exemplo, você fez a inscrição, mas se você não for... Tanto tranquilo, ninguém vai morrer por isso. Mas só de eu fazer você se inscrever já aumenta bastante a sua aderência. A motivação, né? E se ganhar, então, ainda, Aí você... Aí, por exemplo, quando você... Vamos supor que você vai pela primeira vez. Você
completou, ixi, isso daí é uma sensação sensacional. Porque, por exemplo, a corrida de rua, ela é um ambiente sensacional. É um ambiente completamente fora do normal do treino. Então isso é como se fosse a cereja do bolo de todo o processo. E aí isso é viciante. Aí você faz uma, aí você vai... Uma dica também legal, gente, ó, pra quem tá assistindo aí, quer se inscrever numa corrida, contrata os parentes pra te esperar lá na linha de chegada. Então, aí você pode chamar os parentes, os amigos. Isso. Aí, por exemplo, uma estratégia boa é o compromisso público, né? Que aumenta drasticamente. Eu detesto fazer isso. Pode. Eu consigo descobrir o público. Mas aí é o nosso medo de fracasso, Tô sem vergonha já. Aumenta demais. Mas uma das táticas perfeitas que funciona é isso. Por isso que esporte de endurance é top de linha. Porque também a questão do esporte de endurance tem a questão normalmente o esporte você vai fazer outdoor. Você pode treinar indoor, por exemplo, na academia ou na esteira, mas aí você vai fazer outdoor. Você vai fazer num parque, você vai fazer na rua. E aí isso libera muito mais hormônio bom pro seu cérebro durante a prática. E isso aumenta muito mais a sua aderência. Acaba sendo uma coisa muito mais prazerosa que você fazer numa academia, que é fechada. Porque aí, no caso, não é todo mundo que gosta de academia. Então, de uma certa forma, é encontrar... De uma certa forma, aquilo é uma atividade que você promova mais. Prazer, E aí, criar objetivos pra você ir buscando eles. E aí, conforme você vai conquistando, isso vai sendo a sua dopamina pra buscar o próximo objetivo. E aí, você vai... vai viciando em coisas boas. Porque, por exemplo, a droga libera muita coisa boa. Libera hormônios, neurotransmissor pro seu cérebro. E aí o que você tem que fazer é trocar esses neurotransmissores que vêm de fontes erradas para coisas boas. E aí a atividade física, por exemplo, a boa alimentação. Então você troca a fonte. Porque assim, o cérebro ele quer a dopamina, a serotonina, a ocitocina. O que você tem que fazer é mudar a fonte, né? Colocar uma fonte boa para o seu cérebro receber isso. Sim. Então, basicamente é isso. Você é um treinador mental também de atletas. O cérebro do atleta é diferente de um cérebro de uma pessoa que não pratica esporte? Na verdade é o mesmo. São as atividades, né? São as tarefas que essa pessoa faz que que esse cérebro mude. Que é a questão da disciplina, da resiliência, do foco. São coisas treináveis, né? E aí tem a questão da mentalidade. E a mentalidade é fruto do seu conhecimento, do ambiente. Então, a diferença de uma pessoa normal, uma pessoa, de um atleta, é fruto das suas ações, né? Sim. Então, o nosso cérebro é como se fosse um computador. E aí, a gente tem que colocar o programa ali certo, né? Que aí é a questão da mentalidade. E aí, que aí seria o software, né, do computador, a nossa mentalidade. E aí isso faz com que você colha resultados diferentes. Então, qualquer um pode ser atleta de alta performance, vamos dizer assim. É que assim, atleta de alta performance no mundo do treinamento, essas coisas, ele tá associado ao resultado final. Então, por exemplo, vamos supor que corrida. Para vocês, vamos citar um exemplo dos 10 km. Para você ser considerado um atleta de alta performance, você tem que ter um resultado. E aí, no caso, você tem que correr 10 km abaixo de 33 minutos, por exemplo. Aí você é considerado um atleta de alta performance. Só que, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma genética para correr a 27 minutos, os 10 km. Só que se eu corro os 10 km a 30 minutos, de uma certa forma eu tô abaixo da minha alta performance. Por exemplo, tô a 80% da minha capacidade máxima. Só que como no mundo do treinamento, o tempo é muito determinante na performance, se eu correr a 80% da minha capacidade e fizer a 30 minutos, eu vou ser considerado um atleta de alta performance. Agora, vamos supor que você tem uma genética inferior. E aí, vamos supor que você corre 10 km por hora, 10 km de distância, a 100% da sua capacidade máxima, só que o 100% é 50 minutos. Você sim é um atleta de alta performance, você está extraindo 100% da sua capacidade, mas para um treinador, para um médico, essas coisas, você não é atleta de alta performance, que você está correndo a 50 minutos. Então, assim, a alta performance no mundo do esporte é muito atrelada a resultado final. Tangível, né? Mas a alta performance é extrair o seu máximo de performance dentro das suas capacidades. Isso que é alta performance, né? Interessante. Então, basicamente é isso. E você trouxe também o aspecto da genética boa e genética ruim. E agora eu quero trazer esse ponto aqui.
a mãe, o pai, que é sedentário, vai passar uma genética ruim pro filho? Então, isso é muito... Que nem, por exemplo, meus pais não são atletas. E eu, de uma certa forma, eu tenho uma boa capacidade. Tenho uma boa genética. E se seus pais fossem atletas? Muito provavelmente aumenta a tendência a eu ter bons genes, né? E a minha nascer com uma capacidade, uma fisiologia muito mais avançada para um determinado esporte. Então você acredita que você foi pela epigenética? Você ativou os bons genes. Vamos dizer assim. Às vezes, ou meus pais também tinham uma boa genética, só que como eles nunca exploraram isso, a gente não sabe. Então, eu não sei, de fato, porque eles nunca treinaram, né? Então, mas a princípio eu nasci com uma boa genética. Mas legal. Não sei se eles têm uma boa genética, porque eles nunca treinaram, né? Nunca foram atrás de competição. Você é o único da sua família atleta? Não, então, aí no meu caso, o meu irmão também, ele tinha uma boa genética, corria bem, mas aí ele não treinou tanto igual eu, né? E minha irmã era boa de natação. Mas não sei se ela teria a genética, por exemplo, de ser atleta top também. Como eu também não seria por exemplo, no triatlo não seria um top 10 do mundo, por exemplo. Então, eu tenho uma boa genética, mas não seria o top mundial, né? Então, a gente tem que ter clareza do que a gente pode chegar pra gente não se frustrar, né? Que isso faz com que você tenha noção do que onde você pode chegar, isso é melhor, né? E foi então isso que te determinou você não ir pro profissional? De uma certa forma, sim. Assim, quando eu fiz o meu primeiro teste de físico, que eu fiz com acho que uns 16 anos, eu nem treinava direito, eu falei, nossa, eu tenho um bom VO2, né? Que é a quantidade de oxigênio que seu corpo utiliza durante o exercício físico. Isso tudo metrificado. E isso é um parâmetro fundamental para corrida, para triatlo, ciclismo. Isso é um parâmetro fundamental para determinar se você consegue ser um bom atleta ou não. E aí, quando eu fiz com esse teste, eu falei, nossa, eu tenho... Aí, assim, acima de 60 de VO2, era já considerado de alta performance. E eu bati 64. Falei, nossa, eu acho que eu tenho talento. Já vou mandar o meu currículo pra Nike. Vou conseguir ter boa performance. Isso, de uma certa forma, é um excelente gatilho que eu uso pra me dar confiança pra ir pras competições, né? E aí, então assim, um teste físico acaba dando base pra você falar, não, eu consigo ir bem. E o mental é tudo, né? O mental é tudo. Imagina você de frente com uma ladeirona lá com a bike. Se você pensa assim, nossa, meu Deus, já começa perdendo, né? Mentalidade... Porque assim, a gente tem os 5 sentidos, né? Isso altera a nossa fisiologia. Então, nossos pensamentos, nosso gesto motor, sinestésico, né? Tem a parte visual, auditiva. Tudo isso altera a nossa fisiologia e, consequentemente, nosso resultado. Então, por exemplo, se você pensou, que subida difícil, isso já altera. Aí você consegue mudar algumas coisas. Por exemplo, você coloca uma música, às vezes você coloca uma música pedalando, isso já muda. Você coloca uma música mais energética, isso molda o seu estado fisiológico e isso te dá uma energia ali. Pra você subir aquele morro. Aí tem questão sinestésica. Às vezes você pode ancorar algum movimento de força, de potência, ou lembrar alguma coisa visual, você mentaliza. Por exemplo, vamos supor que você vê um vídeo, um cara fazendo um gesto de força, de poder. Isso, você consegue ter estratégias pra mudar seu estado fisiológico naquela subida e vai. Para as ancoragens. Através da técnica de ancoragem, né? Ancoragem, e aí você utiliza. Você pode usar visual, sinestésica, né? Que é algum movimento. Ou você pode usar auditivo, né? Você pode colocar uma música. Ou seu pensamento, né? Então, várias coisas que você pode usar de estratégia que muda bastante o seu resultado, né? Você é treinador de atleta profissional ou de atleta amador? 99% dos meus atletas é tudo amador. São gente igual eu, que trabalha, estuda. Normalmente esses são os meus atletas. E como foi transformar isso em profissão? Foi uma coisa sensacional, porque aquilo que eu vivo isso, respiro isso 24 horas por dia, desde os meus 14 anos praticamente. Então isso é um prazer enorme, porque isso me faz tão bem que eu quero transferir para o máximo possível de pessoa. Então é uma coisa que eu faço com naturalidade. Né? É uma coisa que eu faço com amor, prazer, e quanto mais pessoas ajudar, melhor. Porque eu colho, graças a Deus, eu colho os benefícios de tudo isso há muitos anos. E pra mim é sensacional. E pensando assim nos benefícios, né? Quais foram os maiores benefícios que você vem colhendo, né? Não só... Eu acredito que você colhe... E a longevidade também vai te trazer mais ainda essas respostas, né? Mas assim, que você fala assim, uau...
eu consegui tal coisa, eu sou assim através do esporte? Então, primeiro é a nossa saúde e energia ao longo do dia. Quando você pratica uma atividade física, tem uma boa alimentação, isso muda totalmente a sua saúde e a sua disposição, a sua energia ao longo do dia. Para qualquer coisa que você for fazer. Então, se você tiver que trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa, o seu nível de saúde é muito melhor. A sua disposição, a sua velocidade, né? Porque o seu corpo vira uma máquina que ele desempenha qualquer função com muito mais Interfere no trabalho também. Também. Porque o seu cérebro melhora também, né? Sua capacidade cognitiva melhora demais. Muda o seu estado de humor. Então, por exemplo, você trabalha, se a pessoa tem um trabalho estressante, sai de lá estressada, ela vai fazer uma atividade física, isso vai liberar excelentes neurotransmissor e vai mudar totalmente o estado emocional dessa pessoa, a energia dela. E aí você vai equilibrando. E aí isso muda completamente a sua performance. Então, os maiores benefícios que eu tenho é saúde e disposição. Normalmente, a única coisa que eu não sou perfeito ainda é no sono. Porque eu, assim, sono? eu durmo pouco. Porque eu falo assim, a minha vida é tão boa que eu não quero passar ela dormindo. Ai, que inveja! Então, assim, eu dormo... Você acorda felizaço? Já acordo já mil Aquela graus. alegria que você fala assim, não, é mentira. Você acorda feliz? Normalmente eu durmo umas 4 horas, 4, 5 horas. Mas eu acordo já acelerado já. Mas o que te faz dormir 4 horas? É o excesso de atividades? Não, ou é porque eu tenho porque... muita coisa pra fazer, né? Aí, assim, por exemplo, normalmente eu durmo umas 4, 5 horas, mas aí é que eu, graças a Deus, eu consigo tirar um cochilo à tarde, assim, meia hora, uma hora. Legal, aí eu já fico 100%. Aí eu fico, assim, produtivo o dia inteiro. Então, os maiores benefícios são esses, saúde, disposição. Você vai fazer uma viagem, você consegue subir morro, descer morro, você consegue passear pra 500 coisas, você vira ilimitado, né? Então, assim, as melhores coisas é saúde, que seu corpo funciona melhor, saúde mental. Então, dificilmente você vai me ver triste, deprimido, alguma coisa do tipo, ou estressado, porque eu tô sempre equilibrando. É só se tiver algo fatídico mesmo. Aí e aí vai ser normal, por exemplo. Vai ser acontecer alguma coisa, eu vou ficar nervoso. Mas aí, ao longo do dia, se eu for treinar, isso já acaba... Você nunca teve depressão, ansiedade? Não, graças a Deus, não. Não tem como, né? Porque a atividade física, ela libera muito neurotransmissor bom. E aí, como eu faço praticamente todo dia, é impossível ser. E aí você acaba... Assim, quando você... Por exemplo, você vai correr num parque, essas coisas, não tem como você ficar triste correndo num parque, por exemplo. E aí você vê o ambiente, a natureza. Tem razão. A gente tem até mais inspiração, né? Sim, porque te sai do fechado. Você fica uma pessoa ficar trancada num quarto, essas coisas, não tem como vir coisas boas, né? Então você vai pra rua, vai num parque, alguma coisa do tipo, não tem como. Então esses são os maiores benefícios, é performance, é saúde, é alegria, né, que o esporte traz. E isso é sensacional. Muito bom. Gente, ele tem uma energia incrível. Ele fala com vigor. O olho dele brilha. Tô pegando essa energia aqui, hein? Tem que conviver com pessoas assim, gente. Tem que ser. Que aí Adorei. Transmite e vai puxando mais pessoas. Muito bom. E você trouxe a espiritualidade também para um atleta de alta performance. Como a espiritualidade interfere nessa performance? Então, assim, na parte espiritual eu não sou um perito, né? Mas, na minha opinião, nós somos um espírito. Então, fale por você mesmo. Então, assim, nós somos um espírito vivendo uma vida material. Sim. Então, a nossa essência é espiritual. E aí, assim, quando a gente se conecta com Deus, assim, todos os dias, isso, de uma certa forma, melhora a sua energia, né? Te traz mais proteção contra coisas negativas. E, de uma certa forma, melhora também a sua fé, a sua esperança. Então, a sua parte mental é fundamental na parte da espiritualidade. E aí também, assim, por exemplo, como eu, graças a Deus, nasci com saúde, com uma boa genética, eu sou muito grato a isso. Então, uma forma de eu expressar a minha gratidão é eu fazer o meu melhor para cuidar dessa máquina que Deus me deu. Então, eu faço isso também para agradar a Deus, vamos dizer assim. Uau, que interessante. Você é grato. Porque e aí a forma de ser grato é cuidando bem dessa máquina. Porque se eu não estiver bem, eu não vou cuidar, assim, não vou fazer o meu melhor para mim nem pro próximo, né? Porque nosso propósito tá sempre ligado a ajudar o próximo. Sim. E aí entra aquele ensinamento que Jesus nos ensinou, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que estar na minha melhor versão para fazer o meu melhor pro próximo. Exato. Então, essas coisas que... são essas coisas que dão minha base para
assim, pro meu treino, pra minha saúde, etc. E aí também pro esporte, né? Então essa base é fundamental. E também tem uma parte da Bíblia que fala que somos o templo do Espírito Santo, né? Então. Então a gente... Então, por exemplo, normalmente... Por exemplo, vamos supor que nós somos milionários. A gente vai ter... Eba, somos a gente vai adorei, querer comprar uma mansão em Alphaville, isso né? é legal. A casa perfeita, tudo brilhando, pintura, tudo. Tudo perfeito. Quebrou uma coisa, você vai lá e arruma. Você compra um carro, você vai no melhor mecânico, bota o melhor combustível. Só que a gente tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo brilho com o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, se a gente não estiver bem, a gente não consegue ter a casa, não consegue ter o carro. Então, por exemplo, se na nossa casa a gente gosta de ser tudo perfeito, nosso corpo tem que ser igual, né? Na verdade, tem que ser melhor, né? Com certeza. Então, assim, a parte espiritual é muito bom por isso. Porque ela te dá ensinamentos, né? Te dá princípios pra você usar isso no seu dia a dia e cuidar do seu corpo. Nossa, você trouxe aqui a casa em Alphaville, que é milhões. Olha o nosso corpo, gente, que perfeito. Ó, o seu coração, ele tá trabalhando agora, você nem tá pedindo pra ele trabalhar, ele tá lá, batendo, né? Imagina se ele falasse, tô afim não. Então, aí já era, acabou tudo. Quanto vale uma vida, vale muito mais do que... Então, né? assim, quando a gente tem essa parte, esses princípios, essas coisas, né, como base, a gente tem mais responsabilidade de cuidar dela, né? De uma certa forma. Assim, nunca vai ser perfeito. Porque da mesma forma que a gente sempre vai ser pecador, sempre vai errar essas coisas, a gente sempre vai fazer coisas que vai prejudicar a nossa saúde. Por exemplo, a gente vai comer um doce, vai tomar um sorvete, porque o nosso cérebro, ele quer aquilo lá, quer as vias rápidas. Ele quer os neurotransmissores, né, pra ele. E aí que entra a questão do cérebro, né? Nossa mente, ela não sabe o que é certo e errado. Então, e também ela não sabe o que é bom ou é ruim. E também não sabe o que é sábado e domingo, tá? Então, por isso que, por exemplo, quando a gente come um doce, nossa mente racional sabe que aquilo não é bom, mas a gente também sabe que aquilo não vai matar a gente. E aí, como o nosso cérebro sempre prefere o prazer imediato que o futuro, a gente fala, se eu comer esse doce, vai me fornecer aquele neurotransmissor que eu quero, e aí, como eu não vou morrer, eu vou comer. E aí, isso acaba virando uma bola de neve, né? Nossa, então, vai virando um vício, né? E aí, a questão que a gente precisa desenvolver é o controle, né? Não é? A gente pode comer alguma coisa, desde que seja na quantidade certa, não seja todo dia, por exemplo. E pra quem já tá nessa bola de neve, viciado em doce, em bolo, nessas férias, gente, eu comi tanto bolo de cenoura. Bom bolinho demais. de chuva, né, que você tá com as crianças em casa. Não, e é um perigo, né, porque, assim, as crianças também viciam. E aí já começa a produzir tudo errado, o intestino já começa a não ser tão bom, né? Começa a interferir na genética também. E que dica que você dá pra essa pessoa sair desse ciclo vicioso de açúcar, de maus hábitos? O melhor segredo é fazer gradativo. Nunca fazer nada radical, diminuindo a quantidade, diminuindo a frequência, de forma gradativa, e dentro aí você vai mudando os seus hábitos, e aí, por exemplo, de vez em quando você consome um doce, consome uma sobremesa, mas aí você vai consumir na quantidade certa, você não vai ser aquela coisa extrapolar, comendo um monte de coisa. Então a melhor forma é mudando os seus hábitos de forma gradativa. Nada que é muito radical é muito bom. Sim, coisa radical, 99% das pessoas não conseguem manter no longo prazo, né? É muito sofrido, né? Então a melhor forma para que seja no longo prazo é fazer de forma gradativa e consumir de forma moderada de vez em quando. Essa é a melhor forma. Uma coisa que funciona muito bem pra mim é colocar um objetivo. Tipo, vai ter um casamento, vai ter uma viagem. É colocar o longo prazo como uma premiação, sabe? Eu vou poder ficar mais... Eu vou entrar naquele vestido, né? Às vezes colocar... Tem gente que associa, põe lá no mural da Vida Extraordinária um corpo bonito. Um corpo vivo, né? Bonito, ali de foto. E se inspira, funciona. Funciona porque aí entra aquela questão de você buscar um objetivo. Aí você tem uma meta específica, tem uma... Que é o da corrida que você trouxe, né? Tem uma meta, tem um dia específico, e aí isso faz com que você aumente a sua probabilidade de ter aderência ao longo da jornada, né? Nossa, ao longo do processo. Sim, mas tem gente que ainda vai falar, mesmo assim eu não consigo. E o que faz? Então, aí que entra a questão de você buscar ajuda, né? Por exemplo, profissional. Sim. E aí, mas só que esse profissional, ele também tem que ser... Ele não pode ser muito radical, assim, nas coisas. Porque
normalmente, por exemplo, principalmente nas mídias sociais, né? Os principais gatilhos para a pessoa comprar um produto seu é a prova social. E aí, de uma certa forma, como nós seres humanos somos... sempre procuramos por algo que seja rápido, fácil e barato. Né? Então, teoricamente... Isso. Por exemplo, para eu vender muito bem na internet, eu teria que falar assim, ó, eu te tenho um método que você vai perder 10 quilos em uma semana. E aí, de uma certa forma, é fácil conseguir isso, principalmente quando você pega uma pessoa sedentária. Só que a probabilidade de você manter isso no longo prazo vai ser muito baixa. Só que se você conseguir esse resultado, eu gero essa prova social e aí eu vendo. E aí tem muita gente que, assim, acaba contratando esses profissionais porque eles conseguem ter um resultado muito expressivo. Só que dificilmente tem... Não é duradouro, né, Então, Eric? a melhor forma é buscar profissionais que realmente estão interessados na sua saúde, na sua mudança de estilo de vida, etc. Tá. E ele faça esse processo gradativo. E seja real, né? Então, assim, o melhor nutricionista que tem é aquele que faz você perder de 1 a 2 quilos, no máximo 3 no mês. Não esses que perdem 10 quilos em uma semana. São os piores. Então, o melhor são esses. Mesma coisa na atividade física. Hoje em dia, a melhor forma de você... Assim, o método de treino mais eficiente são os de alta intensidade, pra você emagrecer. Só que você pega uma pessoa sedentária que nunca fez nada, como que eu vou dar alta intensidade? Então, assim, se eu estiver pensando só no meu dinheiro, assim, essas coisas, eu vou lascar de intensidade na pessoa, só que a probabilidade e ainda vai xingar a pessoa, vai falar, mas seu molengo não consegue nada. Aí a pessoa consegue um resultado rápido, só que a probabilidade de ela desistir vai ser muito rápido. Só que aí eu gerei o resultado, vendo isso, e aí eu ganho dinheiro. Só que, então, assim, procurar profissionais que realmente estão interessados no seu progresso, na sua evolução, na aderência. E a melhor forma de você ter isso é fazer a coisa progressiva, né? Uhum. E aí você consegue mudar isso e permanecer assim. Sim. E quais são os serviços que você oferece para as pessoas que querem entrar nesse ritmo, né, que você tem? Ou até mesmo se exercitar porque muitas pessoas recebem diagnósticos. Você vai infartar a qualquer momento. O seu colesterol tá muito alto. Tem que fazer um exercício, né? Como que faz? Essas pessoas você atende ou você só atende atletas? Não, eu também atendo. Aí eu trabalho com mentoria, mentoria de saúde, alta performance. Aí dou treinamento mental também. Como funcionam essas mentorias? Aí a mentoria consiste entre... eu uso ferramentas de coaching, uso ferramentas de PNL. Aí é um mix de ferramentas para fazer a pessoa ter autoconsciência. Depende da pessoa. Mas aí, depende do nível dela. Eu trabalho a parte de conhecimento, né? Sim. Vamos encontrar a melhor solução para você dentro da sua realidade. Personalizado. Isso já dá um conforto. Aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem dificuldade em criar rotina. Vamos criar uma rotina. Vamos criar... encontrar o seu propósito, vamos dizer assim, vamos encontrar os seus motivadores. Interessante. Aí, por exemplo, você pega uma pessoa que já é atleta, aí precisa melhorar o foco, concentração, aí te usa ferramentas para melhorar a parte de concentração, de foco dela, entrar em estado de flow no treino, na competição. Aí eu também trabalho com o treinamento em si, que aí é o treinamento de triatlo, corrida, ciclismo. É presencial? Não, aí normalmente eu prescrevo o treino e eu faço acompanhamento normalmente online, mas eu dou treino também presencial. De corrida, de triatlo, de natação. E aí eu tenho a questão da preparação física. E aí são os treinos normalmente academia, ou que você pode fazer em casa. E aí são os treinos para melhorar a força, potência. Mas também tem o treino que eu faço também voltado mais para estética, né? Que aí seria, vamos dizer assim, os treinos para musculação. Que aí é para melhorar a massa magra, perder percentual de gordura. Então tem toda essa parte. Então eu faço o programa, acompanhamento completo. Só falta a nutrição para eu fechar a tríade, né? E você pensa em fazer a nutrição? Eu fiz, falta 1 ano pra eu terminar. Eu tive que parar porque eu fui trabalhar fora do país, aí eu tive que parar, mas eu preciso voltar a fechar. Porque performance a gente precisa de 3 coisas, né? Que é treinamento da modalidade específica. Então, por exemplo, você é triatleta, você tem que fazer o treino de triatlo. Aí você precisa também da preparação física, que aí são os treinos complementares que você faz na academia, por exemplo. E tem a nutrição. A nutrição e o treinamento mental, né? Então é o treinamento físico, que envolve a modalidade, preparação física, nutrição e o treinamento mental, né? Então essa é a nutrição, quando você traz aqui, o alimento ele pode potencializar a sua performance, né? Ou ele pode atrapalhar também. Demais. A nutrição, ela é o divisor de águas na sua performance. Então, por exemplo, em relação a principal dor das pessoas é a questão do emagrecimento. O principal objetivo que as pessoas procuram atividade física é o emagrecimento, ou ganho de massa muscular.
Só que a maior dificuldade das pessoas emagrecerem ou ganhar massa muscular tá na alimentação. Porque a probabilidade da gente errar na alimentação é muito maior. E a alimentação, ela tem que ser diária, né? Então, por exemplo, é muito fácil você ir pra academia 3 vezes na semana, dar seu sangue ali em 30 minutos. Só que é muito mais difícil você... Por exemplo, se você... Vamos supor que você foi na nutricionista e decidiu que você vai fazer 4 alimentações por dia. É muito mais fácil você errar na alimentação do que você só se dedicar 3 vezes na semana. Sim. Na atividade física. Com certeza, porque a alimentação é um desafio, porque mexe com o emocional, mexe com tudo, né? E aí, por exemplo, você pode correr 100 km todos os dias, mas se você consumir mais calorias que você gastou, você não vai emagrecer. Você pode, que eu te dei, do meu irmão. Você pode ir na academia fazer o melhor método de treino para hipertrofia, mas se você não consumir quantidade de proteína, carboidrato, vitaminas e minerais, ter um bom sono, você não vai ganhar nada de massa muscular, praticamente, né? Entendi. Então a alimentação é a base da alta performance, da saúde, para tudo, né? E você consegue manter essa alimentação na sua vida, na sua rotina? Como que é a sua alimentação? Então, a minha alimentação, assim, um dos segredos que eu tenho sucesso hoje é que eu nunca fui perfeito, né? Nunca tive essa pretensão de ser 100%. Então, a minha alimentação é saudável 90% do tempo. Então, eu como bastante alimentação normal, arroz, feijão, proteínas, legumes, verduras, frutas. Então, balanceada, né? E tem que ser equilibrada com tudo. E aí eu consigo fazer isso 90% assim, perfeito. Aí, esses 10% que eu não faço perfeito é quando eu como um doce, alguma coisa do tipo. Você vai na pizzaria? Também. Pizzaria. Você vai no churrasco? Churrasco eu vou, mas aí eu com menos frequência. Tá. Mas eu sempre como uma besteira também. Então... Você ingere bebida alcoólica? Muito raramente. Só, às vezes, um vinho, assim, mas é muito difícil. Mas bebida, praticamente não. Interfere o álcool? Isso interfere. Interfere na sua recuperação, né? Na recuperação do muscular, né? De uma certa forma, interfere um pouco nas vias de hipertrofia também. Então, para que a pessoa que busca hipertrofia acaba atrapalhando um pouco. Mas o álcool interfere bastante. E também é muito calórico, né? Uma grama de álcool tem 7 calorias. É quase igual a uma gordura. 1 grama de gordura são 9 calorias. Então, dependendo da pessoa que toma cerveja, é como você... te fala, né? Mas cerveja é aquele pão líquido, né? Você vai tomando... É uma energia... Deus. É uma energia danada. Aí, por exemplo, normalmente todo mundo destrói a vida do carboidrato, né? 1 grama de carboidrato é só 4 calorias. E carboidrato, ele é fundamental na performance, né? Sim. Por exemplo, a maioria das pessoas também, como eu falei, busca emagrecer ou ganhar massa muscular. E para esse processo, o carboidrato é fundamental. Porque para você ganhar massa muscular, para você ter um percentual de gordura baixo, você precisa treinar intenso, né? Assim, nos dias certos, né? De forma organizada. E o carboidrato é aquele que dá energia mais rápido. O carboidrato é o combustível da alta performance. Então, quanto mais intenso é o exercício, mais carboidrato seu corpo vai ter que oxidar. Por isso você vai na pizzaria, né? Então é mais fácil, gente. Se você for convidar ele, convida pra pizzaria, não convida pro churrasco. Tanto é que, por exemplo, quando pré-competição, eu faço em casa. Eu faço 500 gramas de macarrão e eu viro uma panela gigante de carboidrato. Você come antes do treino? Normalmente eu faço essa refeição antes de competição. Como uns 2 dias antes. Umas 500 gramas de macarrão, isso no almoço, né, normalmente. E aí, é o que vai me dar performance na prova. Porque aí eu vou com... assim, o principal combustível de alta performance é o glicogênio muscular, que fica no nosso músculo, e tem o hepático também. E aí, a gente precisa, para ter performance nessas competições de longa distância, ir para essa prova com um glicogênio alto, né? O estoque cheio. Só que, e aí, dependendo da duração, dependendo da intensidade, a gente precisa consumir carboidrato também durante a prova. Que aí entra a questão aí que entra a questão da suplementação. Então, por exemplo, tem competição que eu ingiro normalmente 80, 100, até 120 gramas de carboidrato durante a prova. E aí, a gente que é atleta de performance de esporte de endurance, a gente tem que ter um estômago de ser uma centrífuga ali. Você é esbelto. Porque a gente gasta muita energia, né? Então, e quando você faz na quantidade certa, aí você não tem problema. Nossa, então você come muito. Como? Ixi. Porque normalmente eu treino de 2 a 3 horas por dia. Então, normalmente é 2 a 3 mil calorias por dia, só no treino, né? No treino. Aí fora o meu metabolismo basal, fora que também um homem é por volta de umas 2 mil também? 2, 3? No meu caso, eu deve estar umas 2.300, normalmente. Tá.
Que aí eu tenho uma massa muscular um pouco mais alta, aí o meu corpo tem que trabalhar para se recuperar do treino. Aí o seu corpo gasta energia para sintetizar glicogênio muscular, então tem que gastar energia para recuperar os tecidos do treino, né, que foi danificado. Então, nosso corpo trabalha a 1000 por hora. Por isso que vale milhões, né? É. E creatina, creatina, glutamina, o pessoal toma. Você aconselha? É bom, a creatina é fundamental. Hoje em dia tem vários estudos que é bom até pro cérebro, então uma pessoa normal pode consumir, né? Um scoop lá. Normalmente 3 a 5 gramas só. E aí a creatina é fundamental para performance, principalmente esportes de intensidades altas e de curta duração. Então, treino de força, quando você vai fazer um sprint, né? Então aí é o principal combustível. Sprints. Aquela corrida, tiro? Por exemplo, você vai fazer um tiro de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Ou você vai fazer uma série de força na musculação. Aí seu corpo usa... É importante suplementar. Excelente. Entendi. Você toma muito dessas substâncias? Eu tomo uso a creatina, aí tem a beta-alanina que eu uso. Aí eu tomo whey protein, eu tomo BCAA. Tem cápsula de sal que eu uso, gel de carboidrato. Cápsula de sal, esse é novo. Que aí no caso é o sódio que a gente precisa. Então, por exemplo, eu em competição, normalmente, dependendo da intensidade, temperatura e umidade, eu perco pelo menos 1 litro de água por hora. Uau. E aí eu tenho que consumir pelo menos ali... Isso eu já fiz teste de suor, né? Então, por exemplo, eu num teste de suor que eu fiz, correndo a 13 por hora, tava 26 graus e 60% de umidade. Eu perdi 1 litro e 200. Eu tinha que consumir, pelo teste, eu tenho que consumir, repor 600 miligramas de sódio. Então, numa competição que eu vou fazer, por exemplo, nesse Ultraman que eu fiz, era 84 km de corrida. Deu quase 7 horas. Então, durante a prova, eu tinha que consumir pelo menos 1 litro de água, 80 gramas de carboidrato e 600 miligramas de sódio para eu conseguir ter performance, né, e terminar a prova bem. Então, a gente acaba tendo um estômago destruidor. Não, eu tô desesperada que ele falou 84 quilômetros. Uma vez eu fui andar, eu acho que 12 quilômetros no meio do caminho. Eu falei, por que eu vim? E não tinha nem como voltar, ia dar o mesmo caminho, ir embora, ia dar... Falei, senhor, como aguenta 80... Então, e essa que é a mágica do corpo humano, né? Não, desespero. Então, mas tudo é treino, por exemplo. Quando eu comecei a correr, eu corria 2 km na academia, na esteira, pra aquecer pro treino de musculação. Aí teve um dia que eu falei pro meu amigo, vamos correr 3. Aí eu corri 3, parece que eu tinha corrido uma maratona. Então, assim, o corpo humano, ele é ilimitado. Desde que você prepare ele pra aquela tarefa. Então, se você treinar ele, se você fazer o treinamento certo, a alimentação certa e a questão mental, você vira uma máquina. Uau. Aí, assim, a única diferença entre eu e você é a questão da genética. Então, por exemplo, e aí a questão da genética, ela interfere somente no tempo. Então, por exemplo, se um atleta de alta performance, um keniano, corre 42 km, qualquer pessoa consegue correr 42 km. A diferença de uma pessoa que tem uma genética boa ou não é o tempo que ela termina a prova. Então, por exemplo, uma pessoa que tem genética, que tem treino, ela corre uma maratona para 2 horas, por exemplo. A diferença de uma pessoa que não tem uma boa genética, ela vai correr para 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas. Então, a única diferença é essa. Então, se você vê uma pessoa que correu 1000 km, você também consegue. A única diferença é Eu posso demorar uma vida inteira. Você pode demorar mais, mas você consegue terminar. Então, essa que é a diferença. Eu tenho esperança porque meu irmão, ele é também atleta amador. Então. Eu tenho um primo também que é. Tem um monte de parente que é. Eu ainda não me descobri. Mas tudo tem seu tempo. Uma hora você pode começar e destravar alguma coisa aí que você nunca mais para. Eu tenho desculpas bastante. Mas normalmente que todo mundo tem. Mas a gente tem desculpa pra tudo, né? Isso é normal. E aí, assim, nunca é tarde, né? Tem pessoa que começa com 50 anos, com 60 anos. É verdade, tem esperança, né? Tanto é que tem acho que é atleta mais velho, por exemplo. No triatlo, a prova mais famosa que tem é o Ironman. E aí você nada 3.800, pedala 180 e corre 42. A atleta mais velha hoje que já fez um Ironman ela é freira, se não me engano. Ela começou com mais de 60 anos. Ela fez um Ironman no Havaí, acho que com 84 ela terminou. Uau. Então, assim, ela começou com bem mais idade, né? Mais de 5. Acho que começou com mais de 60 anos. O corpo, ele responde depois. Responde. Qualquer estilo. idade. Qualquer idade. Nunca é tarde. Então, se você tá com 70 anos e começar a fazer treino de força, você vai melhorar. Seu corpo vai responder naquela proporção. Claro que não na mesma taxa, né? Na mesma velocidade, mas vai ser melhor do que se não fizer. Então, nunca é tarde.
E, ô, Eric, agora um assunto, assim, interessante, que você é um especialista da área da alta performance. Como é empreender e quais desafios você tem para conquistar os seus clientes? Então, o meu maior desafio hoje, aí no caso, entra a questão da comunicação, que é uma dificuldade que eu tenho. É mesmo? A comunicação. Gente, faz 1 hora que ele tá aqui falando e ele tem a coragem de falar que tem dificuldade na comunicação. Mas não parece. Então, é que eu tô treinando. Tá treinando, Então, parabéns. aí entra a questão do atleta, né? Bom, se eu consigo Falar treinar... tá mais fácil, Eric. Melhor do que correr 80 então. quilômetros. Eu falaria 80 quilômetros aqui. Então, aí entra a questão do hábito, né? Bom, se eu sou bom nisso, isso aumenta a sua autoestima, aumenta a sua confiança. Fala, bom, se eu sou bom em comunicação, eu também consigo ser bom em alguma coisa. Aí, pois aí, o que você faz pra melhorar a sua comunicação? Aí você começa a expandir outras coisas. Vai fazer o curso de palestrante. Faz curso de palestrante, faz vídeo no Instagram, que aí você destrava. Mas a minha trava é com o Instagram, ou com Como foi pra comunicação, você aqui? né? Aqui pra mim é tranquilo. Mas agora a minha maior trava agora é fazer vídeo, né? Fazer vídeo, comunicar. Aí eu tenho meus bloqueios, assim, né? Sim. Assim. E tem ido atrás de profissionais pra te ajudar nessa questão? Já fui, mas agora eu preciso botar a cara a tapa, né? Aqui, ó, vai render vários cortes pra você. Então. As pessoas vão te conhecer. E eu tenho certeza que você vai fechar bons contratos. Amém, se Deus quiser. E eu quero te agradecer. A gente chegou ao final do nosso podcast. Eu quero te agradecer. Você entregou muito aqui. Eu tenho certeza que inspirou, gente. Eu não sei você, mas eu me inspirei, tá? Eu não sei como vai ser segunda-feira, mas a esperança é a última que morre. Se você quiser mandar uma mensagem aí, Gabi, já foi? Vamos mandar. Eu já fui gravar o podcast, fui. Obrigada por ter vindo, aceitado o meu convite. Foi uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que sua mensagem é linda, gente. Eu assisti a palestra dele, é poderosa, principalmente quando você traz a espiritualidade aí. Que você continue cuidando desse templo. Para você poder atingir cada vez mais pessoas. E eu gostaria que você deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente gostaria de lhe agradecer pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Espero que eu tenha contribuído o máximo com o meu conhecimento, com a minha história de vida aí como atleta, como treinador. Isso que é o meu objetivo. Inspirar as pessoas através do meu exemplo, do que eu falo, né? E dos resultados que eu tenho. Então, para mim é um prazer estar aqui. Espero que tenha ajudado o máximo possível. E eu sempre falo uma frase, né, que eu cito muito, que é todo campeão foi um competidor que se recusou a desistir. Então, em tudo, né? No trabalho, no esporte, que nem você já tentou começar a fazer uma atividade física. Não desisti. Nunca desistir, porque nunca, assim, um dos principais gatilhos que faz a pessoa desistir é a questão da perfeição. Então, é entender que nunca vai ser 100%. Verdade. Então, é melhor você fazer 80% da sua alimentação, do seu treino, do que não fazer. Então, é melhor você ser imperfeito, constante pro resto da sua vida, do que querer ser perfeito por um curto período de tempo. Então, é isso, resiliência e ter as coisas com propósito. E aí, a questão da saúde é fundamental, porque vai te ajudar no trabalho, nos estudos, na sua vida. E aí tem naquela curso de palestra que a gente fez lá, falaram uma frase lá que eu achei bem forte, né? Ele fala assim, todo mundo aqui tá disposto a morrer pelo seu parente, pelo seu filho, etc. Mas quem tá disposto a viver para as pessoas que a gente ama? E para viver pelas pessoas que a gente ama, a gente tem que estar no nosso melhor estado. Né? Estado de saúde, estado de mental, nosso entusiasmo. E aí envolve alimentação, atividade física, parte espiritual. Então vamos viver para as pessoas que a gente ama. E viver com dignidade. Com dignidade, entusiasmo, energia. Exato, com essa energia aqui, gente. Isso aí. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui. Pra mim também, e pra você também que tá aí assistindo, curta, compartilha esse episódio, se inscreva no meu canal, gente, você vai ajudar essa mensagem e todas as outras que vieram até então a transmitir aí pra quem tá precisando, quem sabe aí você pode ser um pequeno milagre na vida de alguém a partir da mensagem do Eric, né? Muito obrigada, Eric. Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais então, Até gente. mais. Um grande abraço, tchau!